que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa
nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bora dar início? Edu, chegou foi cedo hoje. Foi, ela vai fazer a prece já já. Não preciso dizer o nome não, né? Não, Pois é, hoje quem chegou atrasado eu estava observando quem foi, né? Olha, tirando Paulo, vou nem dizer. Eita, então foi eu ou Por foi que a do tirando Wilson? Paulo? Que Foi eu ou proteção foi a é do essa? Wilson? Eu tô achando que quem chegou, graças, foi a do Wilson. Eu cheguei foi cedo, perguntei a Godwin, fui a segunda. Godwin e eu, olha. Tá vendo? Mas foi nosso sim. estatuto não diz que quem chegou por último é quem faz a prece, não. Hoje eu fui disciplinada, então eu estou fora da prece. Rapaz, você já observaram que dificuldade que é? Aqui, pelo menos, quando é hora de fazer a prece, fica todo mundo olhando um para a cara do outro. Vou passar o link aqui para a Expedita, que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Bora, vamos fazendo a prece. Então vamos fazer a prece de abertura, agradecendo com muita alegria a espiritualidade benfeitora, que mais uma vez nos acolhe, nos protege e nos inspira. E mais uma tarde de estudo e de encontro entre amigos e irmãos, a fim de chegarmos a um consenso, cada um dentro da sua individualidade, sobre todos esses ensinos que nos levam a uma construção moral e espiritual. Então, em nome de nosso Senhor Jesus, iniciamos a nossa atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim Que assim seja. tem. Capítulo 15. Vingança alienante. Remanesce como vestígio do primatismo na natureza humana o mórbido costume da vingança. Presença do rancor nos sentimentos acelvajados, programa o desforço e aguarda o momento para desferir o golpe certeiro contra quem não espera o atentado vil. Cavilosamente, o vingador maquina a agressão, comprazendo-se antecipadamente com a surpresa dorida de que será objeto aquele a quem detesta. Quando se sente superior em força e oportunidade, esmaga o adversário, cortando-lhe o passo de acesso a qualquer libertação. Se é fraco, e todo aquele que se vinga é doente e frágil, urde com falsidade a trama que envolverá a desafeto, ferindo-lhe o mais profundo do ser. Às vezes, fica à distância, usufruindo gozo, ante o sofrimento daquele a quem odeia. Em circunstâncias diferentes, desnuda o caráter e revela-se ao tombado, informando-lhe haver produzido desastre, por tal ou qual motivo, que traz à tona
alegrando-se com a amargura que vê estampada na face do vencido. A vingança se manifesta, no entanto, de várias outras formas sutis, porém menos danosas. Impossibilitada de eliminar o rival diretamente, apunhala-lhe a alma com a calúnia, que ao outro infelicita as horas, trazendo-lhe amargura e dor. Abre-lhe abismos, mediante a cisânia, a discórdia, que o arroja ao poço da vergonha e da aflição. Prepara armadilhas morais que lhe arruinam a dignidade e lhe envilecem a conduta. Inspira suspeitas que lhe corroem a estrutura do comportamento, deixando-o com insegurança e mal-estar. Espreita-lhe o passo e não perde a ocasião de humilhar ou de levá-lo ao ridículo, sempre encontrando forma de malsinar-lhe as horas. A vingança é alta expressão de covardia moral, compreensível e desculpável por ser reflexo de morbidez e alienação mental, inspirando piedade em razão dos danos que sobre si mesmo acumula o seu agente. O vingador é um ser sempre infeliz e tormentado. Mesmo quando logra o seu intento, não se satisfaz, porque se descobre vazio e sem objetivos. Envolve-o na tua luz da caridade e espraia até aqueles que se vingam, evitando também derrapares quando ferido na treva densa da vingança, onde o ódio se homizia e aguarda. Recorda-te de que, após a noite, esplende luminoso o dia, como a enfermidade sucede à saúde benfazeja. E lá vamos nós. Primeiro mudo. Não, hoje eu não vou dar oportunidade para o mudo, não. Porque, assim, essa parte da vingança, eu me questiono muito. Primeiro eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, né? É assim, numa sexta-feira, quando a polícia bateu lá em casa, atrás do meu filho, eu não sabia onde ele trabalhava, mas eu disse mais ou menos onde era. Então a polícia foi, pegou ele. Foi uma tarde tão angustiante para mim. E eu passei a tarde na delegacia. E uma das dores maiores que eu tive foi ver meu filho algemado. Aquilo me doeu, em dois me dói. E eu fiquei lá a tarde todinha, até que no finalzinho da tarde, um policial chegou e disse: Não, senhora, ele vá para casa, que ele vai para casa também. A gente não pegou nada com ele, ele estava trabalhando. E aí eu sei que levou, né? Soltou. Isso foi na sexta. Quando foi na segunda, chegou um cara meio valente lá em casa, ameaçando que quando não conseguiu, que queria matar era a família toda, que ele era dos banana, era não sei de quem, da facção não sei de quem, porque meu filho tinha roubado uma moto. E meu filho disse, eu roubei a moto, mas eu entreguei a fulano para fulano deixar em tal lugar. Aí o cabo ia-se embora. Com meia hora o cabo vinha de novo, eu não tinha sossego. Até que, quando foi já no finalzinho da tarde, a polícia chegou e veio me buscar. E eu fui. E quando eu cheguei lá, aí estava lá, aí eu vi o dono da moto, que ele tinha roubado, né? E aí, o pai deles tinha uma moto. E o homem da moto, ele trabalhava de mototáxi, estava pagando ainda as prestações da moto. E aí ele me disse o nome dele, pegou meu número, só disse, Afonso, pois fique despreocupado. O senhor não vai ficar sem trabalhar nem sem moto, não. O pai dele tem uma moto, e essa moto eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar não é porque meu filho é sem vergonha, não. Eu vou lhe dar porque o senhor é um pai de família e precisa trabalhar. E aí a gente ficou e tudo. E aí eu fiquei, quando eu me senti ali, eu me lembrei da parte do evangelho, daquele que vai ser cobrado, né? E aí ele chega lá e ele se
maldiz tudo, de família, de tudo. E acho que é o rei que solta ele. Quando ele sai, ele encontra alguém que deve a ele e lá vai ele fazer as ameaças que o rei tem feito a ele. Ele não perdoa. Então, aquilo ali foi o que me fez imaginar que lá fora tinha uma esposa, tinha uma mãe no mesmo desespero que eu estive na sexta. E aí eu fui e disse, não. Aí a delegada disse assim, aí a senhora vai prestar queixa, a senhora prestando queixa, ele vai pegar de 6 meses a 1 ano de cadeia. Eu disse, não, ele não vai ficar preso por mim, ele não fica preso, não. Desde que ele não vá na minha casa me ameaçar novamente. Aí ele disse, mas senhora, ele começando a chorar, né? Eu não fiz nada com a senhora. Eu disse, não estou dizendo que você fez, não. Você foi lá e ameaçou. E disse que era do banana. Ele, não, banana, é porque eu vendo banana, é minha profissão. Eu digo, mas você sabe muito bem a fama que um banana tem aí, que diz que é olho por olho, dente por dente. E você chegou, foi nesse tom. Em nenhum momento eu alterei a voz. Eu não fiquei com raiva de você, de jeito nenhum. E ele tinha levado o rapaz, o homem lá para eu conhecer, né? Aí, eu sei que aí eu disse assim, não, não vou prestar queixa, não. Aí a delegada disse, pronto, a senhora não prestando queixa, ele está livre. Aí um detetive ficou pé da vida, olhou para mim e disse, a senhora não vai prestar queixa? Eu disse, não. Aí a delegada estava numa cadeira giratória, girou para o outro lado e disse bem assim, mas eles, doutora, ele vai sair livre? Aí ela disse: vai, eu vou deixar de acreditar numa mulher que eu estou vendo aqui na minha frente, que ela está fazendo o que eu faria no lugar dela, para acreditar no mala do meu filho, né? Aí eu imaginei que estava tendo então conversa entre o detetive e meu filho. Mas aí passei lá na delegacia mesmo, já os papéis da moto, assim, a autorização para o pai dele no outro dia, para passar os papéis e tudo. Aquilo me doeu, porque naquele momento eu me lembrei do Evangelho, né? Pronto, não fiquei com raiva dele de jeito nenhum. E teve uma mulher, que assim, era da confiança dele, e foi ela que tentou matar meu filho, e ele não anda aqui na cidade por conta dela, porque ela é perigosa, né? Ela é daquelas que mata mesmo. E eu nunca tive raiva dessa mulher, mas foi de jeito nenhum. E eu fiquei pensando, outras mães teriam raiva, porque ela deu um tiro nele ainda, né? E eu fiquei pensando, não era para eu sentir raiva dessa mulher? Só que quando eu vejo o histórico dela, que por causa dessa má vida dela, ela perdeu uma filha dentro do Uber. A filha foi chegando, o cara mandou o Uber sair e ela estava junto com o filho dela de 10 anos. E o cara meteu bala na mulher. E o filho viu tudo. E depois o filho ainda tentou suicídio 2 vezes. E aí eu fiquei pensando que a dor daquela mulher talvez fosse mais, vamos dizer, maior do que a raiva ou o ódio que ela sente do meu filho, que ainda hoje ela pergunta informação sobre ele, né? E então, eu tenho muita dó dela, é tanto que teve um dia que eu fui me arrastando sem saber direito da história. Não estava bem, mas eu estava muito agoniada do juiz. Aí fui lá, que ele morava pertinho, e levei um evangelho segundo o Espiritismo para ela. Aí eu conversei com ela me contou uma outra história, só que eu sabia que o roubo era de droga, sabe? Aí ela veio contar outra história. E para começar, meu filho estava namorando essa filha que foi assassinada, sabe? Aí foi o ex-marido dela que não aceitava a separação. Tanto que ele foi pego, não deu tempo ele fugir, não, ele foi pego. E matou ela dentro do Uber, no Tiradentes. Eu não sei se vocês se lembram, foi há 5 anos atrás, eu acho. 5, foi 4. E aí, quando eu me lembro dessa mulher, dói no meu coração viver uma vida daquela, de não ter paz.
de viver uma vida, digamos, errante, não tem paz, foi, não foi, vai presa. Tem que ficar de olho no neto, porque ele tenta o suicídio vez por outra. E quando ela está presa, quem é que fica de olho nessa criança? Porque hoje ele já deve ter uns 14, 15 anos, mas na época, ver sua mãe morta na sua vista pelo seu pai, que era o pai dele, né? E eu não consigo ter, assim, nenhum ressentimento, nenhum rancor por essa mulher. Aí eu fiquei pensando, é porque eu sou indiferente ou porque eu sou estranha mesmo? Porque eu acho que o normal seria eu ter raiva dela. Esse era o normal. Que meus filhos me dizem muito. Mãe, mas a senhora não é normal. Que meus filhos têm raiva dela. Mas eu não tenho. Levei esse evangelho para ela quando os meninos souberam, minha filha. Aí já sabe o sermão em cima de mim. E eu não tiro essa mulher da cabeça, faço evangelho por ela, para que Deus ajude ela a despertar, deixar a vida errante e cuidar só da família, porque ela já é uma senhora de idade que podia estar seguindo o caminho do bem, mas não, ainda trafica, né? Ainda destrói muita família, porque querendo ou não, tráfico destrói família. E essa mulher, no fundo, eu só tenho isso, assim, um sentimento de dó, de piedade, dela viver essa vida. E aí, eles falando da vingança, eu tenho esses dois episódios que eu poderia ter me vingado do rapaz da banana, mas na hora eu me lembrei do evangelho, e aí eu fiz o que era certo. Mas, porque, assim, mesmo que eu não tivesse me lembrado do evangelho, eu não ia deixar ele preso. Porque eu me lembrei que tinha uma mãe e ele era casado, tinha uma esposa lá fora passando pelo que eu tinha passado na sexta. Então, eu não consegui me vingar. Aí, igual essa mulher. Essa mulher, ela mora aqui perto. Foi ou não foi, eu sei que ela anda buscando. Passou um tempo seguindo a gente, seguia os meninos. Quando eu saía de casa, me seguia. Mas aí eu nunca dei muita importância a isso, não. Porque na minha cabeça é assim, cada um dá o que tem. E me desculpem a conversa longa, mas eu achei que esses dois relatos cabia dentro da vingança. Não porque eu sou boa, mas talvez porque eu ainda não entrei dentro da casinha. Pois permaneça fora da casinha, se for para manter esse coração. Porque, como a gente viu aqui no texto, pessoa que quer vingança, que planeja vingança, é um ser sempre infeliz e tormentado. Mesmo quando alcança sucesso, não se satisfaz, porque se descobre vazio e sem objetivos. E a vingança, segundo Joana, é um vestígio do primatismo, ou seja, da época ainda em que vivíamos nas cavernas, né, no primitivismo, enquanto que ainda não tínhamos a consciência dos nossos atos, né, por não conhecermos ainda o chamado livre-arbítrio. Eu sei que quando muitas vezes a gente se depara com as situações em que nosso orgulho e os nossos brios são atacados, acredito que na cabeça de todos passe um lampejo assim de vingança. Porque a gente até mesmo, ainda quando criança, nas brincadeiras, a gente diz, foi ele quem começou, vou descontar, né? Se alguém me machuca de um jeito ou de outro, de imediato eu quero que ele pague por isso. Eu quero, né, de preferência, do meu modo, do meu jeito, com aquilo que eu sonhei. Então, quando a gente já adquire, né, uma certa idade e ainda se mantém com esse mesmo pensamento,
É porque estamos longe, muito, mas é muito longe, distante. Estamos mais próximos do primitivismo, né, do que da angelitude. Então, esse sentimento de querer se vingar, e enquanto a pessoa não se vinga, não sossega, e quando realiza um intento, aí vai fazer o que da vida agora? Você passou um bom tempo planejando só a vingança, o vazio que fica. Eu já tive desses ímpetos, né? Mas graças a Deus, nunca levou, cheguei a por termo, mas aquele desejo, aquela sede de sangue, aquele sangue no olho, querendo resolver as coisas do meu jeito, já enfrentei, já passei por isso. Só que eu sempre costumo dizer, quando eu, agora não, que está bem melhor, Senhor, como está bem melhor, mas até um tempo desse eu ainda dizia que quando eu tenho raiva, ela vem com uma intensidade tão grande, que meu instinto é mandar o outro para baixo da égua. Só que com a mesma intensidade que ela vem, ela vai embora e depois eu nem lembro mais porque foi que eu tive tanta raiva. Então, E graças a Deus, ao Espiritismo, que todo santo dia me dá a oportunidade de refletir, né, sobre os meus atos, meus pensamentos, o que eu digo. Nem essas raivas gigantescas eu tenho mais. Não quero mais sentir aquela coisa ruim, porque eu sentia que eu andava muito perto de executar alguém, sabe? Tinha aquela vontade, assim, para mim a pessoa ia ter que pagar com a vida. Aí quando eu descobri que eu ia ganhar, era um obsessor, pulei fora dessa história. Mas é isso. Se esse seu comportamento é só porque você está fora da casinha, pois então não entre, não. Não entre na casinha. Continue assim. God, esse teu jeito de falar lembra muito minha mãe. Tu falando aí. Minha mãe nunca foi de me ensinar nada, né? Mas quando eu tinha de 9 para 10 anos, adivinha o que minha mãe me ensinava? Só que eu nunca aprendi, e eu broca com medo também. Minha mãe me ensinava a atirar. Enchia umas garras, umas espingardas. Você tem que aprender a atirar, que é para aprender a se defender. Eu, não, mamãe, pelo amor de Deus, eu não vou, não. Aí eu me lembro que o alvo era um pé de cajarana. Aí ela atirava e dizia, ó, é assim, ó, que faz. Eu nunca consegui. Aí eu levava umas bordoadas, uns puxão de cabelo, uns puxão de orelha, por ser tão mole, mas não conseguia dar o tiro. Depois que eu cresci, eu disse, meu Deus do céu, uma mãe normal não vai ensinar um filho a atirar, ainda mais com 9 anos. Mas ela achava que era normal eu aprender a atirar. Aí esse teu jeitão aí, que tu fala, menina, é escrito em minha mãe. Estou me acabando de rir aqui. Eu tenho essa aparente valentia toda, morro de medo de arma. Morro de medo. Eu tenho a impressão que só em eu pegar numa arma, ela já vai disparar, mesmo que eu não coloque o dedo no gatilho. Então, morro de medo de arma. O meu ímpeto era apenas planejar, tu tá entendendo? É assim, fulano, vou fazer assim, assim, assado. Mas nunca cheguei, não sou chegada à arma, não morro de medo delas, não me sinto bem. E as facas daqui de casa, porque a faca também é uma arma, graças a Deus elas são cegas igual a mim, né? Eu não enxergo bem as facas, não cortam nada também. Então, é só o ímpeto, sabe? É um momento de raiva, naquele momento de uma raiva, de uma decepção com alguém, vinha o desejo de vingança, mas que, graças a Deus, só vinha o desejo, nunca cheguei a executar nada de fato. Mas que era uma coisa, ela vinha como uma onda, assim, gigantesca, sabe? Uma tsunami, tomando de conta de mim, do meu pensamento, sabe?
eu me transformava, eu realmente me desconhecia diante de uma situação dessa. E por honra e glória do Senhor, que hoje isso já não me acontece mais. Eu lendo esse texto e me identificando quando diz aqui a minha forma de vingança, que eu achava que a pessoa devia enfrentar, era a vergonha. Eu queria fazer a pessoa passar vergonha, dizer todos os podres daquela pessoa como se eu não tivesse nenhum, tá? Então, eu queria que a pessoa fosse desmascarada. Meu desejo de vingança era esse. Que todos soubessem como era fulano quando não estava na presença de todo mundo, né? Aquela pessoa que geralmente se portava muito bem. Mas, glória a Deus, Senhor, já não tenho isso dentro de mim, fico triste quando vejo alguém, né, com desejo de vingança, fico muito triste pela pessoa, porque agora entendo, e depois que a gente entende, depois que a gente toma conhecimento das coisas, a gente tem que mudar em relação àquilo, né? Então, diante de saber dessa vibração negativa, desse desejo de vingança, desse sentimento de ódio, quem é mais afetada sou eu e quem está ao meu redor, que não estava me levando a nada, nada, só arrumando mais conta para pagar. Então, já basta, a minha cota já deu. Pois olha, eu me acordei uma noite com um tiro. Quando eu fui olhar, era a mamãe atirando no homem. Eu só vi o fogo saindo. Aí era numa barreira e eu desci a barreira, fui lá tomar a arma dela. Ela ainda deu 3 tiros, mas graças a Deus não pegou nenhum. E eu botando o cabo para correr, eu tinha uns 14 anos, botando o cabo para ir embora, e o cabo sem, e bebo. E eu pelejei até que ela tinha as 3 armas. Aí, graças a Deus, pelejei com muita peleja, consegui dar fim a essas armas. Ela tentou atirar até no pai dos meus filhos, é porque, graças a Deus, na hora que ela pegou, que puxou, a bala não saiu, aí deu tempo para ele chegar e tomar dela. Mas minha mãe era valente mesmo, ainda digo a mãe. Minha mãe, acho que era a encarnação de Maria Bonita. E falando em vingança, né? É interessante, porque, como diz aí o texto, sempre é pior a vingança do que a pessoa que comete o primeiro ato. Porque quando a pessoa vai se vingar, ela vai planejando, arquitetando, ela vai organizando toda uma estratégia ali, como se diz, para pegar a pessoa de surpresa, como diz no Evangelho, né? Essas são as palavras do Evangelho, mais ou menos o sentido que fala no Evangelho sobre a vingança. Então, e também, por isso que é considerado pior. E falando também sobre a vingança, me lembrando aqui, daquela vingança que ela é disfarçada em obsessão, né? Ou como é isso? Então, a obsessão nada mais é do que uma vingança, porque os espíritos, né, eles estão ali, na maioria das vezes, cobrando, né, querendo se vingar de algo que a gente fez. E é como diz assim, a pessoa vai beber. Quem é que está por trás daquele encarnado que está em beber? É um espírito que quer destruir ele. E ele, em algum momento, por alguma coisa que ele cometeu, ele está querendo levar ele através do álcool, da Graças a droga, Deus, deixa eu só te né? interromper um pouquinho. Então, encarnado, que tem aquela sede de vingança que por nada para, é uma obsessão de encarnado. Na grande maioria das vezes, como diz Allan Kardec, todos nós somos médios. Sim, grande maioria das vezes. É a junção, a vontade do encarnado, o desejo pelo álcool, digamos, o desejo por aquele vício, e aí a espiritualidade que não quer o bem, digamos, aqueles que querem, a espiritualidade não, os espíritos que querem se vingar, eles se aproveitam daquele desejo do encarnado e ali eles tentam levar ele para o buraco mais fundo que ele puder. Ou seja, como a gente deu o exemplo do álcool. Atrás de cada alcoólatra, de cada pessoa que foi usar droga, de cada pessoa que saiu com a arma para matar o outro, tem uma nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, querendo que ele concretize.
Então, eles não são culpados, mas eles estão ali dizendo, bebe, bebe, e não são só um, eu pensei que era um, dois, mas eu estava vendo um comentário hoje, é um monte de pessoas que gostam de beber, que estão do outro lado da matéria, e estão ali, bebe, se alimentando, né, daquele fluido, e também porque quer destruir. E falando de vingança, diz que a grande maioria dos nossos obsessores, digamos assim, eles querem nos empurrar por uma forma mais trágica. Qual é? Suicídio. Porque eles dizem, é um buraco tão fundo que ele vai demorar a sair. Então vamos tentar derrubar por esse lado. Aí o que, que eles fazem? Aí a vingança começa a ir. Então, nossa, é por isso que eu digo, a vingança, ela é a obsessão disfarçada. Chama obsessão, mas nada mais é do que uma vingança, na grande maioria, porque eles estão ali querendo puxar a gente para o buraco. E é através de todos os tipos de vício. Então, o álcool é aquele alcoólatra ali, aquela pessoa que está ali, que não consegue sair daquele vício, ele nada mais é que um médium que está ali sob a influência de uma entidade ou de várias entidades que querem que ele beba, muitos com o objetivo, não são todos, mas a grande maioria com o objetivo de realmente levar ele. E vocês podem olhar, tem no YouTube, não sei se vocês já viram, uma postagem que fala que o cara chega em casa e o obsessor, digamos, eu não gosto de dizer esse nome obsessor, aí ele fica, bora beber, bora beber, bora beber. Aí ele não quer, ele abre a geladeira e ele fica no pé, bora beber, e vai levar. Aí antes disso, ele disse com os comparsas desse, hoje a gente leva ele. Eu disse, será que tu leva? Leva, hoje eu trago ele. Ou seja, vou levar ele para o meu lado, né? Então, é obsessão. Aí leva. Aí a esposa dele liga. Quando a esposa do encarnado liga, ele diz no ouvido dele, não atende não, não atende não, não atende não. Não deixa ele atender o telefone da esposa. Então, é tudo isso por trás, né, de cada alcoólatra, de cada pessoa que usa droga. A grande maioria, eu não estou generalizando, mas são obsessores que são nossos, não é que eles estão querendo vingar, eles estão cobrando, que a vingança é o quê? Uma cobrança de algo que você fez. Então, a gente encarnado aqui, tem uma pessoa querendo se vingar de mim, eu tenho a possibilidade de ver ele. De repente eu encontro ele, mesmo que ele planeje, mas eu ainda tenho como talvez me defender, porque eu estou vendo, estamos na matéria. E como é que eu me livro daquela pessoa que quer se vingar, que eu não vejo? Entra na minha casa, deita na cama, come na minha mesa, participa das reuniões, participa dos encontros da família, participa das brigas, participa de tudo. Eu não estou vendo, ele está atrás querendo se vingar. E aí, como é que eu faço para sair dessa? Né? Eu tenho um irmão, como eu já falei, alcoólatra, um irmão, dois. Eu estou passando por um problemão. Por quê? Olha só como é, né? Eu não sei se o alvo sou eu. Meu pai é alcoólatra, ou alcoólatra não, com Alzheimer, está num estado agora crítico, precisa ir para o médico, mas não posso nem chegar perto. São os dois alcoólatras. E como é que eu chego lá? Aí eu estou numa situação, sinuca de bico. Ou vou com a justiça, ou vou para brigar só. Se eu for só, eu perco. Mas veja como é o círculo digamos, dos vingadores, vamos dizer assim, a obsessão na família e tudo, é muito complicado. Aí só a prece, é forma íntima e haja. Então, muitos que estão nos presídios, a grande maioria são vítimas de vingança, são os obsessores cobrando, que não sabem como se defender. E aí, infelizmente, só o Espiritismo vai mostrar isso aí. Né? Porque é como eu digo, as outras religiões elas vão até o túmulo, mas o Espiritismo vai além. Então, como é que eu vou me defender desses obsessores, desses vingadores, desses comparsas, amigos, né? São nossos amigos de caminhada, que ofendemos e eles estão cobrando. Então, assim, essa questão de vingança é muito complicada, né? E outra, tem aquela, vamos dizer, a pessoa que tem sede de vingança, passa, digamos, anos premeditando aquela vingança. Aí acontece dele fazer. Quando ele faz, eu acredito, né? Não se sente melhor. Porque eu acho que, como ele fez o que ele queria, era para se sentir melhor, se sentir em paz. Mas eu acho que não se sente. Que não tem como uma pessoa tirar uma vida e se sentir melhor. Dizer assim, ai,
consegui o meu objetivo, agora eu vou viver em paz. Eu acredito que não, que vai ficar eu vazio. E agora eu vou matar quem? Eu tinha, eu vivia agarrada, arraigada naquela vingança. Agora eu consegui. Vai ficar o vazio, porque ele vai sentir a falta daquela sede de vingança que ele tinha, mas que ele já concretizou, então aquele ali para ele vai se tornar um vazio. E eu vejo sempre uma frase: quem vai para a vingança cabe duas covas. É porque demora muito, né? Essa questão de vingança. É como o ódio. O ódio é o amor que adoeceu, mas ele vem se arrastando de várias, várias encarnações. Não tem como uma pessoa ter ódio numa encarnação só, porque é muito grande, é um sentimento muito complicado. Vem juntando. Aí, por isso que eu digo que é complicado, porque essas, como a Expedita falou, essas sede de vingança, ela vai por várias, várias encarnações mesmo. O Alberto Almeida estava falando num caso, eu nunca esqueci, que uma mulher ele disse que lá na mediúnica dele, né, ele trabalha, ele disse que apresentou-se um jovem bastante revoltado, um espírito muito agressivo, e deu trabalho para conversar com ele, né? E a gente sabe que de uma sessão mediúnica é muito difícil convencer o espírito, porque uma pessoa que vem há muitos anos arrastando essa corrente do ódio, do sentimento de vingança, impossível num trabalho de uma mediúnica só você convencer ele, né? Então, esse rapaz, ele disse o seguinte, que na encarnação dele atual, a passada, ele foi uma criança muito maltratada pela mãe, porque o Alberto também tentou falar da mãe, para ver se meio que acalmava ele. Ele disse, não fala o nome dessa mulher, não fale nessa mulher perto de mim. Eu disse, mas é sua mãe, por quê? Aí ele foi contar, né, que ele estava com tanto sentimento assim de ódio, de vingança, que ele na encarnação passada, a mãe dele maltratava muito ele, escondia ele, botava ele para dormir em pé no guarda-roupa, e ela levava os homens para dentro de casa, e ele era muito maltratado, eles batiam nele e tudo. Aí ela era muito bonita, ele dizendo que ela tinha uns cabelos grandes, né? E o que ele fez? Ele cresceu, aí ele disse que matou, esqueci o número, um bocado de mulher. Só que ele matou todas as mulheres que tinham cabelo grande. Ele disse que o sentimento dele de raiva e de ódio foi tão grande, do sofrimento dele, ele matou a mãe dele, aí depois matou um bocado de mulher que tinha o cabelo igual ao da mãe dele, com tanta raiva. E ele desencarnou e continuou com o mesmo ódio. Por isso que eu digo. Ele continuou com o mesmo sentimento de vingança, com a mesma raiva, e tentando destruir, como diz, continuou com esse sentimento de vingança, obsidiando, digamos assim, as mulheres, para que elas se suicidassem, morressem tudo. E ele tentou trabalhar isso com ele, mas foi vários dias, né, para ele, a espiritualidade trazendo ele para isso. Até que um dia ele despertou, né, e conseguiu ser resgatado, porque consegue, demora, mas consegue. Então, para ver como vem, né, esse sentimento, se arrastando. Aí, quando a gente chega, como o Espiritista falou, eu só matando. Às vezes, é a espiritualidade que está por trás do encarnado, que o ódio ainda não foi trabalhado, incentivando, para que, e a pessoa dá brecha, não é culpa deles. Mas aquela pessoa que vai para um bar, que de repente tem um crime, comete nunca matou ninguém, mas de repente, por uma discussão banal, mata outro, tem um obsessor, uma vingança por trás disso, né? Então, assim, é muito complicado. E eu já falei demais. Né? Não, eu só para encerrar, porque eu também ando falando demais ultimamente. Eu tive, assim, oportunidade, que ainda fiquei na dúvida, de conversar com dois irmãos. Um encarnado, não, todos os dois desencarnados. Só que um dizia assim, que tinha ódio daquele que era delator, que delatou ele na justiça, delator, né? E o outro dizia assim, que não tinha delatado, ele tinha sido testemunha, testemunhou o caso e foi para a justiça para testemunhar. Menina, isso passou tanto tempo na minha cabeça que dava cãibra no meu cérebro. Meu Deus! E aí, quem agiu certo? Quem estava certo? Para um é delator e para o outro é testemunha. Menino, isso demorou para eu entender, até que eu entendi.
Mas, assim, se você for ver, é a mesma coisa, né? Tanto é delator, ele foi delator, como ele foi testemunha. Só que para o que foi complicado, ele via como um delator. E o outro se via como testemunha, se via como que estava certo. E o outro se via que ele estava errado. E aí ele criou um ódio muito grande dele. Ele passou um bocado de tempo na minha cabeça, um bocado de tempo ele na minha cabeça, para eu convencer de que ele era delator e convencer o outro de que ele era testemunha. Só Deus sabe, mas eu acredito que foram resgatados, que graças a Deus não me apareceram mais dando meu juízo, que um queria que eu convencesse o outro de que os dois estavam certos. E no final não estava, né? Porque se ele viu o crime e tinha que testemunhar, foi chamado pela justiça, ele tinha que testemunhar. Eu acho, né? Ou vocês acham que não? O que é que vocês acham sobre delator e testemunha? Delator é aquele que entrega o cabo para ver a queda, ou para se safar de alguma punição, não, de alguma coerção que tenha sofrido. Aí ele vai e delata. Delatar é entregar o cara, né? E testemunhar já é tem um outro sentido. Porque se você presenciou o crime e uma pessoa inocente está sendo acusada e corre o risco de ser presa, mas se tem uma testemunha que foi outra, crime é crime. A gente não deve romantizar as coisas, não. A gente não, a gente tem que ter raiva do crime, é do pecado. Que é isso que a gente tem que acabar. E se a gente tenta acabar um crime com o outro, aí não acaba nunca, não é? Então, aí depende muito do discernimento que a pessoa tenha. Se testemunhou um crime e é necessário que aquilo seja, que se faça a justiça humana, né, que o responsável seja responsabilizado pelo ato, tem mais aqui escrever, sim. Agora, eu estava aqui de bituca, fiquei sabendo, ouvi dizer, aí entrego o cara. É sacanagem. Né? Principalmente dentro do próprio meio da criminalidade. Delator, muitas vezes, ele quer algo em troca. Ele quer algo em troca, por dizer a verdade e tudo mais. E o outro, testemunha de um crime, é atrás de que se faça justiça. Pelo menos esse é o pensamento que eu tenho. Mas nós temos um policial aí que podia explicar para nós bem direitinho. E depois o cara dá paciência. Não falaram nada. Eu estou só ouvindo, só ouvindo. Essa questão da vingança, eu particularmente, assim, não que eu seja pouco nem despedido, mas eu não tenho na memória, assim, ninguém que eu deseje vingança, não, graças a Deus. Tem outros afetos, como todo mundo tem, pessoas que não vão com minha cara e eu não vou com a delas, isso é normal. Mas a ponto de querer uma vingança, eu não tenho, graças a Deus, nem ninguém com esse sentimento, não. Hoje não. Posso ser que amanhã a vida da gente, a vida da gente é assim, né? E quando a gente fala em obsessor, vou usar essa palavra obsessor aí, eu costumo dizer que a diferença entre o obsessor e nós é só o fato, a situação ocorrida, porque qualquer um de nós pode se tornar um obsessor ferrenho de alguém, né? Nós não temos assim uma estrutura moral para encher a boca e dizer que não poderá vir a ser, ou não poderá vir a alimentar um desejo de vingança. Eu digo hoje, nesse momento, eu não tenho nenhum sentimento de vingança por ninguém. Mas, a depender das situações, pela minha fragilidade espiritual ainda, não estou dizendo que amanhã eu não possa ser alvo de uma situação que possa alimentar em mim esse desejo. Então, você imagina uma criatura que está hoje desencarnada, que foi, em tese, uma pessoa de bem, um cidadão de bem, uma pessoa que estava tentando acertar como nós estamos, e de repente ela se vê no plano espiritual com a sua vida ceifada, né?
em que condição está essa criatura, né? Não poderá, eu digo assim, poderá ser qualquer um de nós, eu pelo menos vejo isso, né? Eu não sei se eu teria esse coração tão generoso e bom para perdoar, para não querer vingança numa situação como essa. Todos os dias desencarnam, né? Pessoas dessa forma, assassinadas, enfim, da forma mais. E eu não sei se no lugar dessas pessoas que são alvos desses crimes, se no plano espiritual eu teria essa capacidade de perdoar, como perdoar em tese na fala é muito fácil, né? Mas quando vivenciar essas situações na prática, aí eu não sei se amanhã eu não possa vir a ser um desses obsessores a querer vingança. Eu acho que eu só posso falar por mim, mas eu acho que a grande maioria de nós talvez ainda corre esse risco de vir a se transformar num desses que nós chamamos de obsessor. Eu não sei. Agora eu me lembrei de um caso, né, bem rapidinho, que e um trabalhador espírita, ele ia, nesse dia era dia de sessões mediúnicas, aí ele ia trabalhar e um desencarnado tentou causar um acidente que queria matar ele, antes dele ir para o trabalho no centro. E foi serviço. Aí ele ia cair no abismo. Graças a Deus ele conseguiu, né? Ele dando uma entrevista, ele se conseguiu se livrar. Mas ele nunca imaginava que era realmente alguém do outro lado querendo levar ele. Aí ele disse que quando chegou lá no centro, que começou o trabalho mediúnico, a pessoa que não conseguiu matar ele se apresentou, né? O espírito disse: você ia passando por lado de cá, eu ia lhe matando. Mas seu santo é muito forte, porque você conseguiu se livrar do acidente. Mas eu que ia causar o acidente e você ia morrer. Ele disse: mas você não me matava, você matava o corpo, mas eu mesmo você não matava, que a prova é que você está aí, dizendo. Já pensou? Aí, engraçado, né? Porque ele foi dizer para ele, né? Aí é casos assim que a gente vê que realmente acontecem. Então, era um espírito que queria se vingar dele, né? E disse até o que foi que ele tinha feito na encarnação passada, e queria matar ele. Né? E ele foi bem firme, ele era o esclarecedor. Ele disse: você não ia me matar, jamais, você ia matar o corpo, e eu estaria aqui do outro lado olhando para o cara. Quer dizer, como a gente, né, precisa acreditar nesses casos. Eu não vou dizer que é verdade, porque assim, a gente ainda é um pouco descrente, né? Eu mesmo estou ainda caminhando na doutrina espírita, mas tem coisa que realmente, às vezes, eu duvido. Mas, quando eu trabalhava na mediúnica, no centro espírita daqui, né, acho que tem uns 4 anos, 5 anos isso aí. Não, foi logo quando eu comecei no centro, né? Comecei a trabalhar na mediúnica, e eu ia com a Alana de moto. E quando aqui onde eu moro, é um pouco esquisito, né? Aí era noite, o centro era 7 horas, e de repente a corrente da moto caiu, né? A gente na pista, a corrente da moto caiu e vinha um caminhão, né? Aí, graças a Deus, a Alana conseguiu ir freando devagarzinho, foi para o acostamento, e nesse dia a gente não foi. Não, aliás, nesse dia eu consegui ir. Acho que foi Norma que foi me pegar, né? E eu consegui ir para o centro. Mas, quando chegou lá, era realmente dia de mediúnica, e a gente teve uma comunicação, e a pessoa disse: eu ia derrubando vocês da moto, eu ia lhe derrubar ali, mas você conseguiu. Quer dizer, isso aconteceu comigo, com a Alana, ela está aí testemunhando, está ouvindo, que eu não estou inventando. Mas eu não estou dizendo que, assim, vou dizer a vocês que era verdade, né? Mas que aconteceu. Eu nem esperava essa comunicação, e o Espírito falou: eu ia derrubando vocês. Era para vocês terem caído ali naquele momento, né? Então, para ver como as coisas acontecem. Então, são nossos cobradores, né? Que vêm tentar nos derrubar dessa forma, né? Mas, graças a Deus, como disse o Espírito Santo da gente, que é o nosso guia espiritual, interveio nesse momento e a gente não caiu, né? E estamos aqui hoje. Porque era para morrer, porque veio um caminhão em frente. Graça, é isso que eu falei, com esse exemplo que E você assim, trouxe. e só para terminar, ele ainda disse assim, que já faz anos, né?
Mas ele ainda disse assim, fui eu que derrubei a corrente da moto. Eu disse, mas como é que ele pode derrubar a corrente da moto? Né? Moto andando. Eu até fiquei assim, né? Por isso que eu digo a vocês, né? Aconteceu, mas pode dizer, Deus, desculpa aí. Não, não, é uma coisa, a doutrinação dele foi correta, certo, tal, vai matar só o corpo, mas se ele tivesse conseguido, eu estou falando dele assim, eu nem sei quem é, eu vou colocar ele, mas eu vou me colocar no lugar desse doutrinador. Eu iria dizer as mesmas palavras, mas será, e se ele tivesse conseguido? Será que estaria no plano espiritual com essa mentalidade de que sou imortal e de tarará e tarará, sabe? Então, é isso que eu estava falando. Na Pois teoria, eu, eu consegue tudo, fiquei, né? e eu não fiz como ele. Quando ele disse isso, eu tomei um susto. Eu digo, meu Deus. Eu tomei foi um susto, né? E agradeci foi a Deus. Eu digo, meu Deus, obrigado por não ter tido ali o acontecido esse acidente e ela não ter ido devagar, dá tempo de encostar a moto, mas eu fiquei assim assustada. Eu confesso, nesse dia eu fiquei assustada. Passei assim uma semana um pouco assustada, viu? Mas eu também acredito que foi um desafio que ele disse, você não ia me matar nenhuma vez, eu ia matar só o corpo, porque eu a prova aí e eu estava olhando para você do mesmo jeito. Realmente, ele foi muito seguro de falar com o espírito desse jeito, viu? Eu não desisto de jeito nenhum. Só na escuta, gente. Foi boa. É um temazinho bom. Podemos encerrar? Assim seja. Alguém vai fazer a prece? Graça. Quero descobrir seu endereço lá no Juazeiro. Eu, hein? Vamos lá, né? Ó, a Vamos falar. vingança. A vingança também é o pensamento, viu? E sentimento, é isso que eu ia dizer. A gente se vinga, né? Não é só com as ações, como o Godwin falou. No pensamento, no sentimento também a gente se vinga. Mas não, é brincadeira. Vamos agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade e que esse sentimento, essa atitude de vingança, não sei se a gente pode chamar sentimento, acho que é, a gente consiga trabalhar eles no nosso dia a dia, porque realmente todos nós podemos ter um pouco no nosso coração, já fomos, né, vingativos nas desencarnações. Então vamos pedir a Jesus que abrande mais esse sentimento em nós, que a gente possa trocar por benevolência, gratidão, agradecer a Deus por todas as coisas boas, ruins que nos acontecem e pedir auxílio para aqueles que estão equivocados, que cometeram certos atos, que estão nas prisões, que eles possam ser abençoados também, receber o amparo do amigo Jesus, sejam protegidos, que eles possam despertar seus corações para mudar, né, mudar de atitudes, possam ter uma nova oportunidade nessa encarnação de se reajustar. Que Jesus seja uma constante na nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.